Bom dia a todos, conselheira Leonora, conselheiro Aires, conselheiro João Nascimento, conselheiro Isidoro Zorzi, nosso diretor-geral, demais diretores, colegas e convidados. Abertura da nossa reunião, sessão ordinária número 05/2016, de 4 de fevereiro de 2016. Eu consultaria aos integrantes desse conselho para fazer uma inversão da nossa pauta, começando pelo item 3, matérias. Pode ser? Ok. Item 3, matérias. Análise do processo número 000-355-39.00/15, dígito 8, que trata do pedido de revisão tarifária das empresas autorizatárias, Navegação Bom Jesus Limitada e essa Belisário e Companhia Limitada, que operam a travessia hidroviária de passageiro entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor Aires Luiz Apolinário. Com a palavra, a nossa conselheira relatora. Bom dia a todos. Do relatório. Trata o presente expediente sobre o pedido de revisão tarifária das empresas autorizatórias, Navegação Bom Jesus Limitada e essa Belisário e Companhia Limitada, que operam a travessia hidroviária de passageiros entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo, protocolado na AGERGS em 26 de fevereiro de 2015. As requerentes alegam que a tarifa atual de R$ 1,25 mostra-se defasada e desproporcional à responsabilidade dos serviços prestados. Mencionam a diminuição da demanda em 2014 e que o faturamento bruto mensal de cada empresa atualmente é inferior a R$ 25.000, menor que o faturamento de 2013. Requerem a reposição da tarifa para o valor de R$ 2,20. A Diretoria de Tarifas se manifestou inicialmente através das informações número 45/2015 e 53/2015, esclarecendo em síntese que o período considerado para a análise dos custos foi de janeiro a dezembro de 2014. Nesse período, constatou-se um aumento significativo no item honorários de 213% em relação ao período de 2013, decorrente de deliberação dos sócios. A admissão do valor total desse custo contribuiria de forma onerosa no cálculo tarifário. Portanto, visando a modicidade tarifária, foram adotados para esse item os honorários equivalentes ao de um diretor comercial, conforme dados da Folha de São Paulo de dezembro de 2014. O custo de manutenção declarado nos demonstrativos contábeis não foi admitido em sua totalidade, pois há valores identificados como provisão de gastos de aluguel da embarcação Jaqueline 1, lançados como outros custos de manutenção. As despesas com legalização e encargos financeiros também não foram admitidas integralmente, pois parte desses valores referia-se ao pagamento de multas e, para não anular seu efeito punitivo, não foram considerados no cálculo tarifário. Os demais itens de custo tiveram seus valores admitidos em sua totalidade. A demanda verificada no período foi de 483.367 passageiros. A tarifa calculada, considerando-se a demanda e os custos admitidos, é de R$ 1,3876. Considerando-se os atrasos temporais, tanto deste processo quanto o atraso de 2 meses na implantação tarifária de 2014, o valor a ser praticado é de R$ 1,45. Foi realizada audiência pública no dia 30 de julho de 2015, na Câmara de Vereadores de Triunfo, conforme constou na ata número 5 de 2015. Após a audiência pública, as empresas autorizatárias protocolaram na AGERGS laudo de avaliação da lancha de travessia Jaqueline 1. A Diretoria de Tarifas se manifestou novamente através da informação número 61/2015, esclareceu que os questionamentos apresentados na audiência pública foram atinentes à metodologia e aos valores utilizados no cálculo tarifário, cujo valor da tarifa é muito baixo, prejudicando a realização de melhorias e investimentos nas embarcações utilizadas. Refere a Diretoria de Tarifas
que o método utilizado nos processos de revisão tarifária considera no cálculo todos os custos necessários para a realização do serviço declarado pelas empresas, além da demanda, que também é informada pelas delegatárias. Os valores utilizados no estudo foram revisados e não foram identificadas divergências nos valores apresentados. Em 21 de agosto de 2015, o processo foi encaminhado à Metroplan, na qualidade de poder concedente, para manifestação. A seção de tarifas da Metroplan acompanhou a metodologia de cálculo elaborada pela Gerges e atualizou a defasagem temporal a ser acrescida no valor da tarifa para implantação em dezembro de 2015, resultando no valor de R$ 1,65, o qual foi aprovado pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, CETM, em 9 de dezembro de 2015. Em 18 de novembro de 2015, compareceram na sede da Gerges representantes das empresas que apresentaram a esta conselheira e ao diretor de tarifas da Casa preocupação com a avaliação das embarcações e de equipamentos das travessias que não estão considerados nos cálculos do processo, conforme constou em ata. A Diretoria de Tarifas elaborou a informação número 1/2016, analisando o parecer técnico e decisão da Metroplan e confirmando o cálculo da revisão tarifária acrescido de 7 meses de atraso temporal no valor de R$ 1,65. No encaminhamento número 1/2016, o diretor de tarifa sugere que o valor atribuído por avaliação a uma das embarcações seja analisado em nova revisão tarifária. Por solicitação desta relatora, a Diretoria de Tarifa se manifestou novamente através da informação número 4/2016, revisando o cálculo tarifário, de modo a considerar o laudo de avaliação da embarcação Jaqueline 1. Desta forma, a nova tarifa calculada foi de R$ 1,4417, representando um aumento de 17,04% em relação à tarifa atualmente vigente. Quanto à atualização da defasagem temporal, a diretoria reconsiderou parcialmente sua manifestação anterior, de forma que os atrasos temporais apurados sejam distribuídos até a próxima revisão tarifária, em 2017, buscando, assim, manter a modicidade tarifária dos serviços. Fundamenta tal alteração no fato de que maio é a data base do reajuste tarifário de 2016, e a recuperação temporal de todo o período, nesse curto espaço de tempo, resultaria em um aumento elevado, com a posterior redução da tarifa no mês de maio próximo, ao passo que, diluindo-se os atrasos até o reposicionamento tarifário de 2017, evita-se que a tarifa sofra amplas oscilações. Para tanto, acresceu no cálculo da tarifa o item de fator de recomposição de capital, FRC, na base de 1% ao mês. Propõe, então, o valor de R$ 1,60 para a nova tarifa a ser fixada. É o relatório. Obrigado, conselheira relatora. Como nós não temos ninguém inscrito, nem por parte da empresa, nem por parte dos usuários, retorna a palavra à nossa conselheira relatora para fundamentação e voto. Da fundamentação. O serviço da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo é prestado mediante autorização, ou seja, de forma precária e sem contrato de concessão. A ausência de um contrato com regras claras e definidas para a prestação do serviço resulta em constantes dificuldades na atuação do ente regulador. Nesse aspecto, cumpre destacar que este Conselho, ao longo dos anos, na análise dos processos de reposicionamentos tarifários dessa travessia, deparou-se com circunstâncias que prejudicaram o estabelecimento de reajustes em razão da ausência de documentos contábeis que permitissem uma aferição adequada das receitas e despesas, bem como vistorias e pesquisas com usuários, demonstrando a necessidade de melhorias nas embarcações, situações essas registradas nas resoluções editadas sobre a matéria, fatores que resultaram no valor da atual tarifa em R$ 1,25. Vale referir que, no requerimento que embasou a análise desta revisão tarifária, a empresa propôs que a tarifa fosse revisada para R$ 2,20. Todavia, não apresentou estudo ou demonstração de cálculos com os critérios adotados para chegar neste valor.
Quanto à avaliação da demarcação Jaqueline 1, foi admitido para este processo o laudo apresentado pela empresa Essa Belisário, com a ressalva da diretoria de tarifas que, para o próximo processo de revisão, seja reavaliado o método de avaliação utilizado. No que se refere ao critério de cálculo da defasagem temporal, vale esclarecer que a metodologia sugerida na última informação da diretoria de tarifas foi a mesma aplicada no processo de revisão tarifária da travessia Guaíba-Porto Alegre e tem como objetivo assegurar a atualização da tarifa, considerando os atrasos processuais decorridos, o princípio da modicidade tarifária, bem como a regularidade na prestação dos serviços aos usuários. Sendo assim, voto por 1. Fixar o valor da tarifa em R$ 1,60, conforme cálculo da revisão tarifária acrescido de defasagem temporal, para a travessia hidroviária de passageiros entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. 2. Determinar que a resolução da GERGS, que deliberar sobre a presente revisão tarifária, seja afixada nos locais de embarque e desembarque de passageiros e no interior das embarcações, bem como seja encaminhada à Metroplan para as providências cabíveis. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira relatora. Passo a palavra, então, para o conselheiro revisor Aires Luiz Apolinário. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira, diretor-geral, senhor e senhora, da revisão, reporto meu relatório da conselheira relatora, que depois de lido e analisado, acompanho o seu voto. Muito obrigado, conselheiro revisor. A matéria está em discussão. Conselheira relatora, algum complemento? Não. Conselheiro Aires. Eu só queria fazer um breve comentário. Já acrescentei meu voto e vou permanecer nele. O fato de que realmente essa é uma empresa que já vem há muito tempo com valores muito baixos. Uma questão que está se... Desde que eu entrei aqui há 4 anos, se fala sobre esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, também a empresa, em termos de contabilidade, não apresenta condições que nossa área técnica, principalmente, possa rever esses dados. E a prova importante, nesse sentido, é o reajuste em 213% de honorários, né, dos seus diretores. Então, também, se tem condições de dar 213% de reajuste, um aumento significativo de item de honorários, né, em 2013, então, na realidade, fica difícil a gente querer brigar tentando, no sentido que fosse aumentado aí um pouco a tarifa. Mas foi reconhecido pela conselheira relatora, acho que justamente foi bem feito esse trabalho pelo departamento técnico, pela diretoria técnica, né, de tarifas, aliás, né, e muito bem fundamentado pela relatora. Então, só queria fazer esse tipo de comentário e dizer que acompanho o voto da conselheira relatora. Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro João? Não, conselheiro. Então, acho que podemos votar. Conselheira relatora, mantém o voto. Conselheiro Aires, mantém. Conselheiro João? Com a relatora. Com a relatora. Aprovado, então, o relatório, a fundamentação, revisão e o aumento de tarifa. Vamos para a pauta no item 1, apreciação das minuta de ata 0102 de 2016. Ata número 01/2016, alguma consideração? Não? Presidente, eu solicito que seja transferida para a próxima sessão a aprovação das atas, porque recebi pouco antes do início da sessão, não tive condições de ler as duas. São atas grandes, não tive condições de lê-las. Tá bom. Sim. Conselheiro Aires, não tem problema. Todo mundo concorda? Então, deixamos para a próxima. Vamos para o item 2, comunicações. 2.1 foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação o processo 00009139.00/16, dígito 8, que trata de recurso da Corsan contra a aplicação da penalidade pela Prefeitura de Passo Fundo. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisor, aqui está revisor, Isidoro Zorzi. 2.2,
recebimento do e-mail da ANEEL com abertura de audiência pública por meio de intercâmbio documental. A audiência pública número 076/2015, com o propósito de obter subsídios para a atualização do parâmetro de ganho de produtividade do setor de transmissão de energia elétrica, previsto no submódulo 9.2 dos procedimentos da regulação tarifária, PRORET. As contribuições podem ser enviadas até 15 de fevereiro de 2016. Audiência pública 088/2015, com o propósito de obter subsídio para o aprimoramento da seção 8.1 do módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica, PRODIST. As contribuições também podem ser enviadas até dia 22 de fevereiro de 2016. 2.3 está pautado para o dia 18 de fevereiro de 2016, sessão número 7 de 2016, a análise do processo número 002143-39.00/15, dígito 9, que trata do pedido feito pela empresa transportadora Inácio Limitada, de revisão extraordinária das tarifas de travessia hidroviária de veículos entre os municípios Triunfo e São Jerônimo. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisão João Nascimento da Silva. 2.4, comunicação sobre a reunião com o secretário de Minas e Energia do Estado, Lucas Rendeck, agendado pelo presidente na data de hoje, às 14 horas, com o gerente de energia, Newton. Esse assunto, o secretário de Minas e Energia, o convite está em aberto, vai ser uma reunião breve para ver a atuação da concessionária AS Sul no Vale do Rio dos Sinos. Então, fica aí o convite em aberto. Antes de passar para o item 3.2, eu quero registrar aqui a presença do José Ayrton, Zaire Luiz e Moacir Teriano. Lamentavelmente, agradecemos, né? Sabemos que é uma situação, claro, mas, de qualquer forma, acho que, em função do regimento, passou o momento, mas, de qualquer forma, agradecemos e tem todo o acesso, né, da nossa decisão. Eu acho que permitiria, eu acho que, essencialmente, se você me ler o voto que foi aprovado, eu acho que é importante. Deixa eu ver aqui. Foi votado e aprovado por esse Conselho fixar o valor da tarifa em R$ 1,60, conforme cálculo da revisão tarifária, acrescido da defasagem temporal para a travessia hidroviária de passageiro entre o município de Triunfo e São Jerônimo. E 2, determinar que a resolução da GERGS, que deliberar sobre, sobre a presente revisão tarifária, seja fixada nos locais do embarque e desembarque de passageiro e no interior das embarcações, bem como seja encaminhada a Metroplan para as providências cabíveis. Então, esse foi o voto, esse foi o valor da tarifa que passa a vigorar. Agradecemos e convidamos, querendo continuar a assistir a nossa audiência, ela é pública, não há problema nenhum. Item 3.2, pois não? Sobre comunicações. Claro. Não, é sobre a reunião com o secretário de Minas e Energia. O secretário que solicitou a reunião? Foi ele. Foi ele. Tá, é que está aqui, diz que foi solicitado por nós na não, pauta. Foi ele. Tá bem, ele, só foi para ele. esclarecer. Item 3.2, assuntos gerais. 3.2.1, processo número 012.325, dígito 4.35/12, dígito 3, que trata da concessão da estação rodoviária do município de Roca Sales, na categoria, 4ª categoria, para deliberação do Conselho Superior. A recomendação é da Diretoria de Assuntos Jurídicos, é de homologar o contrato, relato do diretor-geral. Passo a palavra ao nosso diretor-geral, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiro Aires, conselheira Eleonora, conselheiro João, conselheiro Isidoro. Cumprimento os demais presentes na pessoa da conselheira Eleonora. O presente processo ele trata da homologação do contrato
de concessão de estação rodoviária à empresa Maria Luísa Simonini Diedrich e Companhia Limitada, cujo parecer da diretoria jurídica foi pela recomendação da homologação do contrato. O processo de homologação de contratos de concessão de estações rodoviárias, ele segue o trâmite da Resolução 1223, que dispõe sobre o rito sumário. Então, como o processo está regularmente instruído, o diretor-geral sugere a homologação do contrato conforme disposto na informação da Diretoria de Assuntos Jurídicos da Casa. Obrigado, diretor-geral. Coloco em votação, então, a sugestão de aprovação conforme a recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos e o relato do diretor-geral. Conselheiro Aires? Ok. Aprova. Conselheira Eleonora? Aprovo, parecer. Aprova. Conselheiro... Pela homologação. Pela homologação, também. Aprovado. Item 3.2.2, eleição do conselheiro vice-presidente da GERG, conforme determinado na ata do Conselho Superior número 84/2015 e artigo 282 do Regimento Interno da GERGS. Conforme determina lá na própria ata e no regimento, dentro do prazo estabelecido. Esse assunto, nós temos que eleger um conselheiro vice-presidente, e eu tomo a liberdade, como presidente da Casa, de recomendar um nome e submeter à aprovação deste Conselho Superior. E o nome seria do nosso conselheiro Isidoro Zorzi. Conselheiro Aires. Não tem nada... Presidente, a votação é secreta, né? Ah? Votação é secreta. Não, tudo bem. Não, eu estou ouvindo se tem outras recomendações, outras sugestões. Eu estou considerando o conselheiro mais antigo para ser... Não estou colocando em votação. Eu estou solicitando se alguém tem sugestão de outro nome. Ou, depois de discutir, submetemos à aprovação. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu acho que eu estou de saída, hoje é o meu último dia na casa. Na realidade, vai ter o dia 11, mas não tem uma sessão. Eu acho que qualquer um dos nomes dos conselheiros aqui presentes tem condições de ser vice-presidente da casa. Mas se sempre se entendeu aqui nessa casa, e é natural em qualquer setor, que cabe ao presidente fazer a sua escolha, não uma decisão que cabe ao conselho, mas uma escolha até por afinidade, aproximação, maneiras de pensar. E que isso é muito natural. Por exemplo. Sempre se faz isso, aliás, imagino que seja, na maioria das vezes, quando se escolhe um vice, é porque se tem afinidades. Não vou entrar em detalhes, não me cabe, mas eu vejo com bons olhos, sim, a indicação do conselheiro Isidoro, como veria de qualquer um dos conselheiros, e eu não tenho nenhum problema nesse sentido de apoiar esse nome. Muito obrigado. Conselheira Eleonora. Eu também não tenho nenhuma objeção agora quanto ao comentário do conselheiro João. Na verdade, esse processo foi colocado na pauta agora, não foi discutido a forma de escolha, né, já que o nosso novo regimento foi omisso na forma de escolha do vice-presidente, mas acho que não há problemas de encaminhar nessa forma. Tá bom. Conselheiro João. Nenhum comentário, excelência. Nenhum comentário. Então, vamos, não tendo outro candidato, eu acho que a justificativa do conselheiro João Aires é procedente, mesmo que haja uma omissão parcial por parte do regimento, mas eu acho que, né, a sugestão de um nome é bem-vinda. Então, colocaria em votação, conselheiro Aires. Senhor presidente, eu pondero a Vossa Excelência que a eleição é voto secreto. Hã? A eleição é voto secreto, tal como foi Vossa Excelência eleito voto secreto. Eu acho que no caso do vice-presidente não tem nada definido em regimento. Eu consultaria nosso diretor. Mas é a regra. Hã? É a regra.
do A presidente. regra da eleição é voto secreto. Sim, mas eu não sei por que o senhor está raivoso, eu só queria Como saber. raivoso, presidente? Não, Não estou senhor- raivoso, estou só ponderando. Não, o senhor está... Vossa Excelência parece estar fazendo ouvidos bocos à minha observação. Não, eu quero ouvir o nosso diretor jurídico. Mas ele é diretor jurídico ou é diretor geral? Não, ele está acumulando as duas funções. Ah, acumulando, não sabia disso. Não, foi comunicado, sim, nesse conselho aqui, mas tudo bem. Senhores conselheiros, eu acho que para simplificar, foi verificada a questão de ter só um candidato a vice-presidente, não surgiu nenhum outro nome nessa mesa. E, como bem levantado pela conselheira Eleonora, o regimento ele é omisso, né? Ele é expresso com relação à eleição do presidente, que é através de voto, e como bem ponderado pelo conselheiro João, voto secreto. Então, né, pode ser eleito por aclamação. Como é candidato único à vice-presidência dessa casa, né, não surge outro nome nessa mesa, pode se verificar esse aspecto. Pergunto aos conselheiros, então, seguimos a orientação do nosso diretor jurídico, conselheiro Aires. Não vejo problema de ser programação, se for, acho que cabe ao conselho decidir. Uhum. Se o conselho decidir por programação, se faz programação. Desculpe. Obrigado. Se tiver que ser por voto secreto, eu não vejo nenhum problema de faz o voto, e até para não querer constranger algum conselheiro. Não que há possa... nenhuma dificuldade. Não, eu acho que por isso, como é omisso, então nós podemos, não está previsto, acho que a ponderação do diretor-geral e também nosso diretor técnico é perfeito e tal, mas eu acho que cabe a nós. Aqui podemos, por 2, 3 minutos, suspender, se faz um papelzinho, se vota e pronto. Estamos aqui entre nós, aqui não vejo nenhum tipo de problema nesse sentido. Tudo bem. Todos Nós temos nós duas somos 5 posições. votos. Como tem um candidato É uma questão, único, a minha podemos... proposta, presidente, é no sentido de conciliar Tá. as propostas aqui, porque... Então, a sugestão é fazer Se cabe, eu não vejo problema nenhum, mas Tá. se há uma controvérsia nesse sentido, né, essa dúvida se Conselheira faça Leonor, tá bom. nesse sentido. Conselheira Leonora, ou por aclamação ou por voto secreto. Presidente, que a maioria decidir, acho que já que esse procedimento foi colocado em pauta sem nenhuma discussão prévia de como ia ser a forma, acho que me abstenho na forma. Conselheiro João. então. Pelo voto secreto. Tá, então, conselheiro... Então, tá bom. Por gentileza, a secretaria nos distribui aí. Penso que o conselheiro... Bom, não precisa suspender, já é rápido. Já tem? Tem, Melhor, tem. né? Entra nos assuntos gerais. Né? Eu consultaria o Conselho Superior se a gente pode delegar a abertura e a contagem dos votos ao nosso diretor-geral. Pode ser? Pode, para mim não há problema nenhum. Tá bom. Então, doutor Vinícius, por gentileza, abre e revela a contagem dos votos. Bom, primeiro voto que abro é para o conselheiro Isidoro Zorzi. Primeiro voto para a eleição do vice-presidente. Segundo voto em branco. Terceiro voto para
nomeando o conselheiro Isidoro Zorzi como vice-presidente. O quarto voto, também indicando como conselheiro vice-presidente o conselheiro Isidoro. E o quinto voto, também indicando como vice-presidente o conselheiro Isidoro Zorzi. Então foram 4 votos a 1. Então temos um resultado de 4 votos ao conselheiro Isidoro e 1 voto em branco. Então, considerado eleito e o nosso vice-presidente desse conselho da GERGS, o conselheiro Isidoro Zorzi. Parabéns aí e seja bem-vindo nessa nova missão. Dentro de assuntos gerais, nós temos... Eu tenho que fazer um relato enxuto. Na última reunião, nós saímos daqui, apesar do convite ser em cima da hora, nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, o secretário substituto e o diretor do Tesouro. Nos acompanhou lá o diretor jurídico e diretor-geral na função dupla, mais o presidente dessa casa. Fomos muito bem recebidos, né? Uma reunião que durou aproximadamente 40 a 45 minutos. Levamos uma pauta, né, de reivindicações, que foi distribuída antecipadamente aqui. Tivemos o compromisso que será analisada, e, ao final, tratamos de vários assuntos, não só de assuntos da GERGS como um todo, mas num assunto chamou a atenção, que foi o segmento de energia elétrica. E ele nos pediu que a gente preparasse um paperzinho, e aí o Dr. Nilton preparou para colocar o cenário da energia elétrica como um todo, principalmente no que diz respeito à arrecadação de multas, né, decorrente da fiscalização efetiva por parte da GERGS, dentro do convênio da ANEEL, e que representou aí 2014 e 2015 mais ou menos 46 milhões. E ele se compromete em levar essa pauta da GERGS, no sentido de valorizar e propor também uma alteração da lei federal, provavelmente com outras bancadas de outros estados, mas numa reunião que vai ocorrer depois do Carnaval com o Poder Executivo Estadual e as duas bancadas na Câmara Federal e no Senado, bancada gaúcha, para tentar fazer uma alteração da lei federal, no sentido que parte dessas multas que aqui são geradas fique no Estado, né, e que seja reinvestido no segmento de energia elétrica através de cada concessionária. Então, esse é um compromisso, eu acho que tem uma abertura boa. Não posso ainda afirmar que nós vamos ser vitoriosos no nosso pedido, e o nosso pedido essencialmente se diz a atualização né, dos salários, preenchimento de cargos, enfim, todo esse cenário que nos preocupa. Aproveitando, nós lamentamos que poderia ter mais um reforço do Conselho, né, com exceção do conselheiro Isidoro, que justificou, e o conselheiro Aires, né, esperávamos que o nosso conselheiro João e a Eleonora estivessem juntos, já que a pauta é uma pauta essencialmente voltada também aos servidores e à infraestrutura dessa casa. Na consequência, nós tivemos uma reunião com o diretor da Procergs, o diretor-presidente, especificamente para tratar do TI, né? Então, também acho que teve um resultado favorável, e essa faz parte de uma articulação externa e de uma pressão, né, diplomática, mas perene, para que as coisas aconteçam. Eu queria dividir como um último assunto, penúltimo assunto, uma preocupação aqui ao nosso conselheiro. Nós temos mais ou menos distribuído a todos os conselheiros 240 processos. Eu peguei um exemplo lá, aqui mais ou menos atualizado. Eu ainda estou com 58 processos, o conselheiro Eleonora com 82, isso como o relator ou relatora. Conselheiro João com 85, conselheiro Isidoro com 15. E tem uma preocupação, e aí eu queria dividir, porque
desde o dia 7/12, eu não tenho nenhum processo pendente comigo. E tem 21 minutas de voto. Então, essas minutas de votos não andaram, talvez, por uma série de circunstâncias. Então, eu queria pedir aí um empenho especial, porque os demandantes desse processo têm pressa, né, a sociedade como um todo, e eu tenho uma obsessão, né, e gostaria de compartilhar com todos, que a gente tem que concentrar um esforço muito grande. Sei que um dos entraves é a Secretaria Executiva, nós estamos pensando exatamente de como construir uma solução, né, de infraestrutura e de logística para agilizar, e a outra é, na revisão do próprio regimento, também encontrar uma alternativa que a gente possa, digamos assim, em situações recorrentes, ter processo, uma deliberação mais célere, e deixando talvez só o nosso conselho como uma situação recursal. Então, esse é o cenário de preocupação. Então, esses são meus assuntos, e depois teria um assunto final que eu gostaria de fazer por último. A palavra está à disposição dentro do item Assuntos Gerais. Pois não. Só sobre a questão da reunião da Secretaria da Fazenda, acho que, pelo menos, eu não fui comunicado do horário da reunião. Na outra sessão se falou que o senhor iria agendar uma reunião, mas não, a mim não foi comunicado o dia e a hora da reunião, por isso não compareci. Eu só queria lembrar a nobre conselheira que no dia da reunião da semana passada, na quinta-feira, justifiquei que o comunicado só aconteceu naquele momento, naquela hora, tanto é que foi informado que, terminada a reunião, às 11h30, nós tínhamos uma reunião com o conselho. Então, foi confirmada. Em cima da hora, foi confirmado. Mais algum assunto? Diretor-geral? Presidente, senhores conselheiros, eu queria comunicar que ontem estive presente na solenidade de posse da nova administração do Tribunal de Justiça do Estado, onde tomaram posse como presidente o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, como primeiro vice-presidente o desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, como segunda vice-presidente a desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza, como terceiro vice-presidente o desembargador Paulo Roberto Lessa Franz, e como corregedora-geral de Justiça, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Muito obrigado, diretor. Nós pedimos que comparecesse como representante da Casa, tendo em vista que também a gente compareceu na Assembleia Legislativa, que conciliou o mesmo horário, mesma data, com a posse da nova presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, agradeço, acho que essa articulação com o Poder Judiciário e Poder Legislativo é muito importante. Assuntos gerais continuem abertos. Mais alguma colocação? Conselheiro? Claro. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, diretor-geral, queridos funcionários, está aqui. Hoje é a minha última sessão como conselheiro dessa casa. Tem poucas palavras para falar, só quero agradecer e dizer a honra que tive de ser conselheiro e presidente dessa casa, agradecendo aos conselheiros que estiveram comigo e os conselheiros atuais. Quero fazer um agradecimento, conselheira Leonora, conselheiro João, conselheiro Isidoro, conselheiro Santini, e por tudo que aqui aprendi bastante, fiz a minha etapa, fiz o que eu deveria ter feito na minha concepção. Dos que me lembro no dia da posse, eu disse que faria todas as minhas atitudes aqui dentro, seria dentro da legalidade e dentro do bom senso, no meu bom senso. Então, quero também fazer um agradecimento especial aos funcionários, aos diretores, na qual tive a honra tiveram que me ajudaram bastante, todos os diretores da minha gestão como presidente, uma gestão de 7 meses, e também agradecer aos novos diretores e também aos funcionários da casa, que eu sempre tenho dito, que são de alto nível e que realmente representam muito bem o funcionalismo público estadual. Então, eu quero só rapidamente meus agradecimentos. A vida continua. Sou daquelas pessoas que já passei por muitas coisas e eu sempre olho para frente, né? Mas eu quero dizer que você sempre pode contar, presidente, nobres conselheiros, funcionários da casa, puder fazer alguma coisa, já que estarei sempre de braços abertos. Obrigado, presidente.
Obrigado, conselheiro. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Conselheira Eleonora? Não? Conselheiro João? Conselheiro Isidoro? Não. Só agradecer aí ao ex-presidente, que hoje se despede, que foi ele que me recebeu nesta casa desde o início, quando foi feita a indicação. Fui muito bem recebido por todos. E é um agradecimento especial ao Aires e que tenha sucesso nas suas novas empreitadas. Muito obrigado, conselheiro. Antes de fazer o agradecimento ao conselheiro Aires, eu quero, dentro da política externa, nós, conselheiros, hoje, na situação da lei que rege essa agência, nós temos prazo de validade, né? Segundo me consta, é a única agência reguladora do país que não tem recondução, né, do conselheiro indicado, quer dizer, para mais um mandato. Mesmo assim, teria um prazo de validade não de 4, mas de 8. O que a gente quer informar é que a gente está tentando construir uma situação de alteração novamente da lei para que, uma decisão sempre de governo, que o conselheiro que deixa uma marca positiva pode ser reconduzido, tendo em vista que todos os conselheiros aqui também adquirem e somam um conhecimento e experiência, e muitas vezes a recondução, quase sempre, né, ela é bem-vinda, né, para os interesses dessa casa. Então, mais um propósito e um desafio aí para que a gente possa, talvez, reverter uma situação que já existia no passado. Quanto ao conselheiro Aires, eu gostaria de externar aqui meus agradecimentos finais. Eu acho que as nossas reuniões são estritamente pautadas no formalismo, etc., não é nenhuma crítica, mas no assunto de encerramento da atividade de um conselho no Conselho Superior, eu acho que a gente pode deixar uma marca um pouquinho mais de calor humano. Por quê? Porque eu acho que a despedida de um conselheiro, além dos agradecimentos merecidos, a gente tem que reconhecer a marca e as contribuições deixadas pela casa. E o Conselho, como é o órgão superior dessa casa, é o reflexo né, as posturas e as atitudes de cada conselheiro é o reflexo, né, das decisões maiores dessa casa. Então, no caso específico do conselheiro Aires, eu aprendi muito. Aliás, a gente aprende com tudo e com todos. Mas com ele, acho que, e tenho certeza que tem um perfil de grande executivo que principalmente agrega duas coisas: coragem e atitude, que muitas vezes em serviço público falta muito, né? Nem sempre qualquer gestor, seja público ou privado, que tenha esse perfil e tenha essa capacidade de fazer acontecer, agrada a maioria, muitas vezes, ou agrada a todos nunca. Mas quando a gente coloca os interesses coletivos acima dos individuais, a gente pode dizer que a missão foi plenamente cumprida. Então é assim que eu vejo o Aires, além de deixar esse legado para casa, eu tenho no Aires um grande executivo, né, e um grande conselheiro. Sirva essa experiência de convivência rápida, né, de pouco mais de 6 meses, mas que ela possa ser recíproca, né, ao longo das nossas vidas. Então, e aí, para finalizar, convido a todos nós tomar uma iniciativa de fazer uma pequena homenagem comemorativa. Eu pediria a ver, Vossa Excelência, a respeito da comunicação que acaba de fazer, de que está gestionando pela recondução dos conselheiros do mandato da GERGS, eu quero apontar desde logo a minha divergência. Sou contrário à recondução, acho que é salutar, o mandato de 4 anos, acho que é tempo suficiente e a casa precisa ser oxigenada de 4 em 4 anos. Perfeito. Bem-vindo. Muito obrigado. Presidente, pois não. sobre esse assunto, acho importante que não seja, independente da decisão que se tome nesse sentido de apoiar ou não essa mudança na nossa lei, é importante que isso seja debatido neste Conselho para que a Casa tenha uma posição, o Conselho tenha uma posição de qual é o interesse da Casa. Perfeito. Não, só estou dizendo que é uma das ideias, é uma luta que eu acho que é prudente, só isso.
Pois não. Para deixar bem claro, respeitando a opinião de todos, eu quero dizer que eu não fiz nenhum tipo de Não. solicitação de recondução. Para mim, encerrou na Gerges. Futuramente, não sei o que vai ser a minha vida. Se mudar a lei, não sei se a vida continua, mas quero deixar bem claro que isso não parte por minha parte, para deixar bem esclarecido. Respeito a opinião de cada um. Eu particularmente acho que quando se... Não entrando no mérito isso aqui, eu acho que a lei está aí, tem que ser cumprida, tem mais a quarentena, que são 6 meses. Né? Acho que é ruim, porque quando o conselheiro ele começa a aprender realmente, depois de 2 anos, 2 anos e pouco, ele sai. Mas está feita, é a lei, tem que ser respeitada, e eu não vou entrar no mérito, porque, como eu disse antes, meu olhar é sempre para frente. Só queria deixar bem claro que não tem nenhuma posição ou encaminhamento meu nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado. Não, até porque essa matéria tem que entrar na pauta, isso a gente sabe. Só coloquei como uma ideia e como um desejo pessoal. Muito obrigado e bom retorno ao trabalho.